Agora sim, agora vamos. Bom, parece que agora iniciou. Agora iniciou mesmo. É. Vamos lá, vamos começar aqui o nosso programa, porque realmente nós temos que nos adaptar a essas dificuldades de internet, né? É difícil, Eu ainda né? não. Bem difícil. É difícil. Mas a gente insiste. Agora sim. Boa noite, Jefferson. Boa Porque noite. é a solução que nós temos, né? É a solução que nós temos e Insistir, agora nós não estamos tem indo jeito. lá. Bem, boa noite a todos. Peço desculpas pelos problemas que estamos enfrentando aqui com a internet, mas a gente vai tocando. Esse é o Jefferson Pereira, é o nosso convidado de hoje, o Wagner Salles Entrevista. Hoje estou fazendo por telefone, porque a minha internet aqui resolveu cair de uma hora para outra. Então, nós vamos na base vamos fazer o programa. Jefferson, por favor, se apresente aos nossos convidados. Boa noite, Wagner. Boa noite a todo mundo. Eu sou Jefferson e trabalho de energia elétrica, abrangendo praticamente todas as áreas de elétrica, desde geração de energia elétrica até a utilização de energia elétrica. Bem, Jefferson, nós estamos entrando agora numa crise, né? É uma crise que se repete, né? Porque já tivemos essas crises energéticas. E o que você aconselha, o que você tem a falar sobre isso? Como é que você vê essa crise? A princípio, é uma crise que a gente não tem controle mais, né? Nós não temos mais controle da energia elétrica no Brasil, infelizmente. E perdendo cada vez mais aí com as privatizações. Então, diga. Sim, pode falar. Sim, então perdendo cada vez mais o controle com as privatizações. Não estou dizendo que privatização é bom ou é ruim. Estou dizendo que a privatização faz com que nós ficamos sem controle, sem poder discutir com a concessionária, né? Sem poder discutir caso com a concessionária, sem poder expor opinião diretamente para a concessionária, porque elas não querem saber. Exploração, né? Então, a gente percebe agora está numa bandeira de patamar 2, vermelha. Energia subindo mais 52%. Cada vez mais cara, cada vez mais impostos, cada vez mais absurdos acontecendo. E não fugir disso. Mas, Jefferson, você não acha que houve um erro na definição da nossa estratégia energética nos anos anteriores? Por exemplo, o Brasil optar por esse tipo de energia, apenas a energia com base nas hidrelétricas e com base também nas termoelétricas. Você não acha que houve um erro estratégico nisso? Sim. Que a hidrelétrica, para a gente, pela época, né? Aqui para o Brasil foi um pouco mais fácil. Então, quer dizer, foi a solução mais apropriada naquele momento, mas não foi pensado no futuro, eu imagino. Não foi pensado no futuro. E agora nós temos problemas pelo excesso de necessidade de energia e a baixa demanda, né? A baixa... A baixa oferta, né? A baixa oferta, o aumento de demanda e a baixa de energia. Então, Sim. a solução no âmbito federal é fazer valer e fazer funcionar as outras usinas, que são termoelétricas, um absurdo de caro. Infelizmente, o setor nuclear está parado, né? E aí não dá para contar com o setor nuclear de maneira que pode ser o Brasil inteiro.
Então, agora, por exemplo, o patamar 2 é por causa do uso da termoelétrica. E aí o custo disso é muito alto, a poluição é muito alta. A solução é passar. Foi, né? A solução foi passar mais um custo para a população. A gente já paga aí 32% de imposto na conta de luz. Se avaliar lá, se analisar a fatura de energia elétrica, é 32% só de impostos. Quase 40% de imposto de conta de luz. Então, o problema que a gente tem é a falta de incentivo, é o que eu percebo, é a falta de incentivo para a geração distribuída de energia elétrica. Sim, mas a gente também tem outros problemas, né? Outros problemas de crescimento do consumo, né? Porque o consumo cresceu demais nos últimos anos. Né? A população brasileira hoje já somos mais de 200 milhões de habitantes. O excesso de demanda e a baixa produção. E a baixa produção, né? A escassez de energia é notória. E qual é o caminho que a gente pode, que o Brasil poderia tomar com esse problema? O que você considera o bom desse caminho? Qual seria o caminho para o Brasil enfrentar esse problema? Geração distribuída, incentivo fiscal distribuída, incentivo até pessoal e na educação da geração distribuída de energia. Então, tendo a geração distribuída com mais facilidade, né? Até por causa do custo. Muita gente fala o custo para energia solar, por exemplo, né? Para montar um sistema fotovoltaico na minha casa. O custo é alto. Mas aí já pensa no custo alto por causa dos impostos, antes de analisar. Sabe? O custo não é tão alto, né? Pensando no custo-benefício. Mas imagina se fosse mais incentivado a geração distribuída, a demanda para hidroelétrica, para termoelétrica seria menor. Então não teria todo esse problema de falta de luz, de apagão, de tarifas e tal. Perfeito. Mas a gente tem outras fontes de energia disponíveis, né? Que o Brasil, por exemplo, tem energia aí de sobra, né? De criação de outras fontes de energia. Sim. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão? Você acha que foi a falta de vontade política de se explorar isso? Como é que você vê? Porque, por exemplo, você anda no Nordeste, você vê aquelas eólicas. Aquela energia eólica, né? Como vamos dizer assim, aqueles grandes cataventos, né? Que eu vê também na Europa. Você vê na Europa, né? Cada vez mais se difunde isso como alternativa, né? da energia nuclear, porque a energia nuclear tem seus riscos, né? E tem seus contratempos, não é isso? Eu defendo a energia nuclear, né? Então eu defendo bastante. Mas, por que você defende a energia nuclear? Os riscos de energia nuclear, o risco do nuclear aqui é bem pequeno. O Brasil é voltado à energia elétrica nuclear. Então, os parques de nuclear, né, as plantas Angra 1 e Angra 2, são voltados à produção de energia, são voltados à medicina. Então, os riscos que as pessoas têm é pensar em Chernobyl, sabe? Isso não vai acontecer aqui no Brasil, não tem possibilidade de acontecer aqui no Brasil, porque é para a produção de energia, é voltado para a medicina nuclear. Os riscos são praticamente zero. Porque em Chernobyl aconteceu aquele problema, né? Não foi problema, foi uma tragédia, né? Pois é. E aí as pessoas passaram a ficar com medo da energia nuclear, né? Já houve outros acidentes na história. Sim. Quando se vende alguma coisa ruim, é aquilo que é comprado.
Mas será que foi vendido do lado ruim por algum interesse? Qual foi o interesse? Por que ninguém fala o que é bom, né? Por que ninguém fala a parte boa? Fala, por exemplo, do reator de multiprocesso brasileiro, que está lá em construção ainda, né? E que vai sanar grande parte dos problemas, inclusive da medicina. É nuclear também. Sim, 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 sim. Mas... E aí, quando fala alguma coisa nuclear, é o risco que bota a natureza em risco, é o problema de não renovável. Isso é bem ruim. O que a gente... falar sobre eólica foi muito bom, mas precisa pensar no seguinte, no Brasil, não é no Brasil todo que tem vento, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, botar uma usina eólica é um tiro no pé. Não adianta pôr uma usina eólica aqui. Então, Nordeste, no Norte, inclusive, tem usinas eólicas gigantescas e que funcionam em 100% de eficiência. A gente vê isso no Norte e Nordeste, né? Nordeste que... Sim. Por exemplo, se você... Eu que já conheço Fortaleza, por exemplo... Eu também. Fortaleza é vento o tempo todo. Você vai da Salvador também é vento o tempo todo. O Nordeste é assim. Né? Vento norte, né? Dia e noite. E bem ali do ladinho de Fortaleza tem a usina em Areia Morro. A usina ali em Morro Branco, bem do ladinho de Fortaleza, é imensa e de capacidade perfeita, de condições perfeitas e de geração perfeita de energia elétrica. Sim, sim. A gente fala, por exemplo, de fotovoltaica, assusta um pouco, né? Qual o preço disso? Todo mundo tem preço disso. Sabe? E não é divulgado o custo-benefício. Claro que é um investimento alto, mas, na minha opinião, é o melhor investimento que a gente tem a fazer. Não tem nada melhor do que fazer investimento em energia fotovoltaica distribuída, né, nas casas, nos comércios, dentro das possibilidades. E a energia, as hidrelétricas, por exemplo, para aquilo que é de âmbito do Estado, para aquilo que é de âmbito do município. Então, com a expansão da energia solar distribuída, todo esse problema ia sanar. Para começar, né, logo de início de conversa aí, os usuários, né, as pessoas, as residências, não iriam mais se preocupar agora por esse 52% de aumento, porque não iam pagar por isso. Não ia se preocupar com a inflação da energia elétrica, porque não ia pagar por isso. Da própria energia elétrica. Então não tem por que se preocupar com as bandeiras, por exemplo. As bandeiras tarifárias, né? Bandeira tarifária é uma coisa que confunde muita gente. As pessoas não sabem como é que funciona a tarifária, pensa que, olha lá, agora vem uma bandeira para eu gastar mais energia. Não funciona desse jeito, né? A bandeira é justamente para avisar, olha, vai ficar mais cara. Então tenta economizar. Quando a gente fala de energia elétrica, é difícil demais. Como por exemplo, estou falando de residência, porque é o que é mais fácil as pessoas entenderem, né? Sim. Então, numa residência, olha, você precisa economizar, porque a conta vai ficar mais cara. Aqui. Numa residência que tem lá uma geladeira, umas televisões, as lâmpadas que a pessoa precisa usar, que são sala, quarto, cozinha, banheiro. Mais no que economizar. Então, se não tem mais no que economizar, acho que a pessoa fica muito mais nervosa, porque, olha, eu preciso economizar e não tenho onde. Eu não posso desligar minha geladeira, senão vai estragar meus alimentos. Sim. Eu não posso desligar minha televisão, senão meu filho vai fazer, já que ele tem visão, que ele tem nas horas vagas dele de estudo,
seja lá do que for, tem a televisão para ser um momento de distração dentro da casa, pelo menos no final do dia. Vou apagar a luz, vou andar no escuro na minha casa? Não posso. Então é meio complicado a gente pensar em como é que vai economizar mais energia. Eu fiz agora há pouco tempo, análise de circuito de um apartamento, né? Uma análise de demanda de carga de um apartamento. Conta de luz super alta. Sabe, o valor da fatura lá de energia, quando o cliente olhou para aquilo, disse, nossa, eu não tenho isso em casa, como é que eu gastei isso tudo? Fiz os cálculos, tal, a planilha e tudo mais, né, atendendo lá o cliente, não tinha do que economizar. Não tinha. Sabe, o consumo de energia é suficiente, então não tinha mais do que economizar. Então, por que é que a minha conta veio esse valor todo, se que eu deveria pagar, você paga 32% de imposto? Eu pago isso tudo, e aí vem o susto. As pessoas não sabem como é que pagam tão caro na energia elétrica, porque não conhece a conta de luz, né? Quem vai pegar aquela fatura, que vai ficar analisando a fatura, eu pago, fica no escuro. Não tem muito o que fazer. Aí, não tem alternativa, né? Não tem alternativa. Não tem o que fazer. Ou paga a conta ou fica no escuro. Então, voltando à distribuída, imagina numa situação dessa que eu pago ou fica no escuro, se tivesse geração distribuída, não tivesse mais pagando o custo com energia elétrica, né? Não tivesse mais arcando com esse valor de energia elétrica tão alto todo mês, acho até que a qualidade de vida ia aumentar. Porque imagina a pessoa que paga R$1.000 de luz por mês passar a pagar 81, R$80, R$100 que for. Acho que até a qualidade de vida aumenta. Perfeito. Ô Jefferson, nós vamos continuar falando sobre energia elétrica daqui a pouco. Vamos dar 30 segundos para o nosso comercial. Isso aí. Isso aí, vamos ver se o comercial vem. Vai, Vice. Bem, estamos de volta com o Jefferson Pereira sobre elétrica. Nós estamos sobre consumo, que é muito. As pessoas estão sendo muito. Vão sentir no bolso, já aceitem, porque a luz a energia elétrica está muito cara. E a partir desse mês de julho vai ficar mais cara ainda. Então, o Jefferson estava explicando como é que a gente pode fugir desse consumo alto de energia. Não é isso, o Jefferson? Ou você paga hoje pelo consumo alto, ou você fica sem luz. Né? Não tem que fugir. Quer dizer, alternativas tem. Mas ainda, por exemplo, fonte de financiamento para as pessoas instalarem esse sistema alternativo, do sistema, por exemplo, fotovoltaica, né? Ainda Sim, energia solar. É pouco acessível para as pessoas. Hein? Não, até que... Como é que é? Está melhorando bastante, né? Agora, por exemplo, eu já consigo passar um financiamento em até 84 vezes. E o valor fica muito equiparado. E o valor equiparado que o cliente já paga mensal, né, na média ali, para usar energia elétrica, sabe? Então,
Sim, mas eu vou Então, dizer, a gente pode o do sim. financiamento mais equiparado fica um pouco mais fácil da pessoa pagar por um tempo e depois deixar de pagar, né? Porque vai acabar o parcelamento e vai ter energia praticamente de graça. Sim, é isso a gente falando para a pessoa que de classe média, que consegue esse financiamento, essa coisa toda. Mas quem não tem condição vai ter que buscar alternativa, outras alternativas, não é verdade? Tem gente até que eu vi no Nordeste aí agora, as pessoas inventando formas de consumo, né? E aí, quais são as alternativas, Jefferson, que a pessoa pode encontrar, quem não tem condições financeiras de ter acesso a esse financiamento, o que pode fazer, o que pode ser feito? Assim, na verdade, qual é a alternativa que a gente poderia... O que é? Sim. Primeiro, qual o consumo, né? Diminuir o consumo, né? E aí, sim, como é que se diminui o consumo de energia numa casa de... Na verdade, já foi assim. Né? Olhando um pouquinho sua internet. Na verdade, já foi assim, né? Porque hoje em dia a média de conta de luz é R$400, R$500. É mais ou menos o valor de um financiamento para essa residência. Então, não está mudando muito, não, em relação ao financiamento. Claro que tem algumas burocracias a serem encaradas, né? Aí já é uma outra situação. Mas é importante, primeiro, entender como isso é cobrado, de onde é que surgiu isso tudo, né? Eu quero dizer isso em relação às bandeiras, em relação à cobrança, como que isso é cobrado. Nós temos aí a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A ONS ela faz os cálculos e as estimativas para o próximo mês, né, de consumo do próximo mês. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela informa e publica as bandeiras. Eu estou passando isso para o pessoal entender de verdade do que a gente está falando. E aí as contas, elas passaram a vir com essas bandeiras, né, com o anúncio das bandeiras, em 2015, em janeiro de 2015, se não me engano. Regulamentado, né, pela ANEEL lá na 547, a resolução normativa. E aí, quando tiver lá na conta de luz verde, quer dizer que as condições de operação de energia estão normais. O custo vai continuar aquele mesmo, né, mas vai continuar aquele mesmo. Na bandeira amarela, o custo já fica um pouquinho mais alto, porque são menos favoráveis. Na bandeira vermelha de patamar 1, o custo fica bem mais caro, porque a geração de energia já está sendo mais cara. E na patamar 2, mais cara ainda. Então, a intenção disso é que o consumidor de energia, ele saiba, nossa, vai vir mais caro, então vou precisar economizar. Vai vir muito mais caro, preciso economizar mais. Por mais que passe por aquele problema que, às vezes, não ter mais no que economizar. As maneiras para economizar, né? Foi a sua pergunta. Nós temos a pessoa pode fazer? Sim. Nós temos o programa de selo, né? Programa Brasileiro de Etiquetagem. E aí, no Programa Brasileiro de Etiquetagem, todo eletrodoméstico que é comprado tem lá aquele selo do processo escrito A, B, C, até a letra E. Aquilo ali indica o consumo do equipamento. Então, quando tem ali a indicação de A, quer dizer que o equipamento consome menos energia elétrica. Então, já inicia na compra doméstica. Escolhendo eletrodomésticos que têm o selo do Procel indicativo A. Estou falando dessa forma que fica um pouco mais fácil entender. Que está lá no indicativo A. Já vai ter
que consome menos. Dentro de casa, uma geladeira, por exemplo, antes de abrir a geladeira, para pegar o que está lá dentro, ou para guardar alguma coisa, pensa no que vai fazer. O que eu vou precisar que está dentro da minha geladeira? Vou precisar disso e daquilo. Então, abre a geladeira já sabendo o que é. Quando a geladeira, o ar quente, ele entra na geladeira, né? Então, se a pessoa abrir e ficar lá olhando, eu acho que vou beber água, sabe? Eu acho que eu vou pegar um suco, eu acho que eu vou pegar uma fruta que está aqui na geladeira. Vou escolher a fruta. Olha o tempo perdido. Mas se abrir a geladeira e disser, bom, antes de abrir a geladeira e disser, bom, vou beber água, eu vou fruta. Abre a geladeira, pega a fruta e fecha a geladeira. Iluminação. Não preciso estar com todas as lâmpadas ligadas na minha casa, né? Com todas as luzes acesas na minha casa. Não preciso disso. Se eu estou no quarto, fico talvez com a lâmpada do meu quarto ligada, né? Com a luz do meu quarto acesa. Se estou na sala, fico com a sala acesa, talvez. Então não fica com tudo ligado, é uma maneira de economizar. Estou no quarto, vou para ir ao banheiro, se a luz do quarto estiver acesa, deixa ela acesa. Se estiver usando LED, deixa acesa, vai até o volta, não apaga e volta. As lâmpadas de LED, elas são eletrônicas, então cada vez que a gente aciona, elas têm um pico maior, né, de consumo, por serem eletrônicas. Não está escrito isso nas embalagens, não tem isso nos comerciais, sabe? Não tem informação em fonte nenhuma de informação falando lâmpada para usar desse tipo. A troca das lâmpadas, se ainda tem lâmpada incandescente, troca para lâmpadas de LED, né? Porque elas consomem menos energia. Se minhas lâmpadas são eletrônicas, né? Daquele modelo que chamava de fluorescente compacta, troca por LED porque consome muito menos energia. Então, a iluminação é parte, boa parte de energia elétrica. Televisão. A televisão, rádio, né? Mas a televisão, não preciso de uma televisão ligada. Desliga a televisão antes de dormir. A maioria dos equipamentos de TV tem uma seleção de timer. Programa para desligar em certo tempo. Preciso que desligue daqui a 1 hora. Programa lá. Não precisa dormir ligada, porque já é uma maneira de economizar. Os aparelhos que têm stand-by, eles não estão desligados. A televisão, se a gente pegar lá o controle e apertar o botão para desligar a televisão, não vai estar desligando a televisão, só vai estar deixando stand-by. Em stand-by também consome. Consome pouco, mas consome. Então, se puder tirar da tomada... É tirar a televisão. Rádio, tira da tomada. O recarregador do celular, se tiver um LED, recarregador do celular, se tiver um LEDzinho lá para indicar que está na tomada, tira da tomada, não tem por que deixar na tomada. Não é bom, né? Não é recomendável que fique lá o recarregador na tomada esperando o celular. Mas já que quer fazer errado, faz menos errado, que economiza dinheiro, né? É melhor. Ventilador, se estou com o ventilador ligado, porque eu estou naquele ambiente. Não entendi. O fato da pessoa chegar, você falou agora do carregador de celular. O carregador de celular ficar preso à tomada, mesmo esperando o celular, ele tem consumo? Como é que é isso? Depende, tem uns recarregadores. O carregador. Tem os recarregadores de celular que LED, né? E aí esses que têm LED, eles consomem do outro, porque não tem nada acontecendo ali. Acontece que ele pode superaquecer, entrar em curto-circuito,
carregador, e esse curto-circuito, claro, vai ser passado para a tomada e vai ter um problema na elétrica da casa, né? No circuito elétrico do lugar. Então, isso pode gerar acidente, na verdade. Isso é bem perigoso. O que eu tenho percebido, tá? O que eu tenho percebido, Entendi. A principal causa de consumo de energia elétrica são os circuitos elétricos. São circuitos muito antigos, que nunca passaram por manutenção, que nunca passaram por reforma, que nunca passaram por vistoria. O circuito elétrico de residência, de comércio, de indústria, seja lá de onde for, precisa passar por vistoria de segurança e vistoria de qualidade. A vistoria é feita para saber se está sendo risco ou não. Se está na iminência de acontecer um problema ali ou não, né? E aí precisa, então, da vistoria, que é recomendado fazer de 5 em 5 anos, de 4 anos. E a reforma elétrica, porque a maioria dos problemas que tem de incêndio, por exemplo, são instalações muito antigas, são instalações que não obedecem às normas da ABNT, da Sociedade de Normas Técnicas, que não obedecem às NRs, né, às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, precisa passar por vistoria. E o mais importante, para fazer a reforma, para fazer uma instalação, é importante contratar profissional capacitado. Não pode chamar o amigo que sabe fazer. Precisa contratar um profissional capacitado, que realmente saiba o que está fazendo. Né? É o que Oi? acontece aí. Acontece muito. Acontece muito. É o que mais acontece, né? Chamar um amigo, né? Sim, acontece demais. Conheço o cunhado do vizinho, que ele veio aqui em casa fazer um churrasco e sabe que mexe e sabe mexer em eletricidade. Vou pedir para ele reformar minha casa aqui. Pega fogo na casa. Sabe, isso tem acontecido. Tem acontecido alguns incêndios, principalmente aqui no Rio de Janeiro, por esse tipo de problema. E a maneira de economizar energia começa em como é que está o circuito elétrico do lugar, né, do local, seja lá residência, ou comércio, onde for. Então, precisa passar por vistoria, talvez reforma. Prestar atenção nos equipamentos, né, nos eletrodomésticos, na geladeira, na televisão. Será que está tendo algum problema nesse equipamento? Esse equipamento está consumindo mais do que deveria? Então, para saber isso, precisa passar por uma análise perfeita de carga, né? Por uma análise de todos os equipamentos primeiro, para saber se está uma fuga, para saber se está acontecendo alguma coisa que algum equipamento esteja consumindo mais energia do que deveria. É importante ter a revisão do lugar, né? A revisão do sistema, dos aparelhos. Atenção, é difícil de alguém pensar, nossa, minha geladeira precisa passar por manutenção preventiva, minha televisão precisa passar por manutenção preventiva, rádio. Não é normal as pessoas pensarem isso. Meu aparelho de ar-condicionado, nossa, eu não ligo desde o verão passado, vou ligar ele agora. Não sabe como é que está, então precisa fazer manutenção. Isso tudo ajuda a energia, porque o aparelho vai trabalhar da maneira que ele realmente precisa trabalhar. E aí é o risco, né? Esse é o risco da pessoa, que a pessoa corre, pode pegar fogo e tudo daqui de uma hora para outra, né? Sim, além do risco de gastar mais dinheiro com energia elétrica, corre o risco de um acidente, aí vai gastar muito mais, né? Talvez pague com a vida. Energia elétrica é muito peso e se não tiver tudo certinho, de acordo com as normas, vai trazer um problema. Perfeito. É um problema sério, né?
Ô Jefferson, vamos dar mais uma paradinha de 30 segundos, mas antes disso, eu peço à nossa audiência que acione o sininho, acesse o nosso canal e acione o sininho. Peço desculpas pela esse improviso. O nosso programa é um programa sempre que foi de qualidade, mas hoje, por problemas da internet, começamos até um pouco mais tarde, porque o nosso horário é 18 horas, mas vamos corrigir esse problema e na semana que vem nós não teremos mais. Quero crer, né? Porque nós temos uma internet aí, é um problema muito sério. Houve um aumento de consumo, mas não houve um aumento de investimentos na internet. Assim como na energia elétrica. Das coisas. Mas daqui a pouquinho... de energia elétrica. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Wagner Salles. Bem, estamos de volta com mais um Wagner Salles Entrevista. Hoje falando com o Jefferson Pereira sobre energia elétrica, consumo, as alternativas que as pessoas podem encontrar para fugir um pouco, para amenizar esse aumento da energia anunciado essa semana, né, por causa da crise hídrica. E a gente vamos tentar aí buscar os especialistas para que possam aconselhar, né, orientar a população para que possa gastar menos. Não é isso, Jefferson? A gente tem condição de gastar menos sem grandes investimentos, não é isso? Logicamente, exato, pode investir, né? O que você está aconselhando aí as pessoas a algumas estratégias para diminuir o consumo, né? Uma é tirar, por exemplo, da TV, da tomada, né? O ar-condicionado usar sempre, que esse mês agora é uma alternativa porque nós estamos atravessando o inverno, então pouca gente usa ar-condicionado. Mas tem outras coisas, né, Jefferson? Tem outras alternativas, Sim, não tem? Quando eu falei da televisão, por exemplo, a televisão quase que não consome, né? Mas consome também, assim, quase que o consumo daquele LEDzinho ali ligado na tomada. Foi só para elucidar, né? Foi só para facilitar um pouquinho o entendimento. Mas o mais importante é o chuveiro, por exemplo, nas residências, é o vilão de consumo, né? Chuveiro aí nas residências é o que mais tem energia elétrica. Então é regular o banho, sabe? Tempo de verdade eu preciso no meu banho. Não é? Acho que ninguém precisa de ficar meia hora tomando banho. Sabe? Então, pensando na economia, o tempo estimado de banho ali, né? Se tem na média de consumo diário 50 litros por pessoa por dia de casa, de água, né? 50 litros de água por dia por pessoa, acho que não dá a pessoa que toma 2 ou 3 banhos por dia, cada um de 20, 30 minutos. Eu acho que ela vai gastar um pouco mais de água e energia, isso vai doer muito no bolso. Então, a solução que eu mais indico é geração distribuída, sabe? É investir em energia solar fotovoltaica. E aí, caindo naquele problema de que o mundo consegue, todo mundo tem condições financeiras, é igual eu falei, tem condições financeiras por causa que já paga na conta de luz. Então, existem as condições financeiras. O que falta de verdade para gerar economia é até na educação de base. Como é
que eu vou lidar com energia elétrica? Acho que isso devia sair das escolas, sabe, lá da educação de base, de ter uma educação de voltada à sustentabilidade. E, claro, a sustentabilidade que eu digo aqui é energética, né? Mas uma orientação voltada a isso desde sempre, desde que a criança lá, né, o jovem, ele já saiba que ele não precisa deixar tudo aceso, que ele não precisa deixar alguma coisa ligada sem necessidade, de ter consciência de que usando energia elétrica, ele está, de forma, contribuindo com poluição, está trazendo alto custo para os bolsos dele, né, para a economia da casa dele, para a economia financeira familiar, e de que ele vai saber como lidar com isso tudo. Então, saindo da educação de base, já ajuda. E para economizar de verdade, infelizmente, como a gente não tem controle de quanto é que vai ser cobrado na energia, e aqui no Rio, então, nós temos um problema muito grande, de que em certa região, o quilowatt-hora, se for R$ 1, e numa região do lado, ele é R$ 1,18 por quilowatt-hora. Então, só para iniciar, se a gente tem um consumo de 100 kWh, essa conta já sai cara, né? Essa conta já começa cara. Os 100 kWh é a média aí de um bifásico, trifásico, que ele pagar por mês. De qualquer maneira, usando ou não usando, ele precisa pagar esses 100 kW, que é incluída na taxa de uso da rede, da distribuidora. Então já começa cara, dependendo da rede. Quando é investido em geração distribuída nesse mesmo lugar, nessa mesma unidade de consumo, a concessionária até derruba esse valor e cai para os seus R$ 80, igual eu falei aqui ainda agora. A maioria dos concessionários, né? Já derruba esse valor e cai para a média dos 80. E aí a gente tem iluminação pública, e vem lá também a fatura de energia elétrica, né? Lá na conta de luz. Já vem cobrando a iluminação pública. Em alguns lugares, a iluminação pública é o valor, né, da contribuição com a iluminação pública é e na rua do lado já é outro, já é mais caro, mais barato. Então, a gente já paga um monte de imposto, sabe? Ainda tem que pagar mais a contribuição de iluminação pública. E tem lugares que é R$ 25, tem lugares que é R$ 30, tem lugares que é R$ 5. Como é que é dividido isso? As concessionárias não sabem explicar, prefeituras não sabem explicar. Qual é a explicação? Não tem, né? Não se tem. É cobrado, só cobra e está tudo bem, as pessoas vão ter que pagar e pronto, sabe? Eu não tenho que falar sobre isso, porque eu realmente não sei o que falar sobre esses impostos cobrados aí de energia. O investimento, por exemplo, em renováveis, né? Investimento em renováveis eólica, fotovoltaica, biomassa, eu não vejo esse investimento partindo do governo federal. Não tem. Partindo do governo federal. Mas esse é um problema, né? A gente está falando esse nem então, esse é o problema. A gente faz até... A gente está fazendo banho aí do chuveiro elétrico, do chuveiro e o ferro elétrico, são os dois grandes vilões no consumo de casa, né? E aí a gente lembra, tem que tomar banho de soldado. O banho de soldado, 5 minutos. É verdade. 5 minutos. 5 minutos embaixo do chuveiro, tá bom, já lavou tudo, já tirou o sabonete. E não esquece de desligar quando for passar o sabonete também. Sim. Não passar ferro elétrico, não passar roupa, esquece o que vai ter de gente andando. Acabou essa moda, né, de
Antigamente você usava, todo mundo era obrigado a passar roupa, né? Andar bem alinhado. Engomava, né? Agora não vai ter mais, né? Porque não vai ter. Ou paga energia elétrica ou passa roupa. Eu presto muita atenção até nas camisas, né? Nas camisas já vê material, eu não sei, eu falo pano, né? Para mim tudo é pano. A gente vê pano aí que não passa mais. Não passa mais, sabe? Realmente. Que não precisa. O ferro elétrico, como também é um dos vilões, se a gente pensar direitinho, passando primeiro as roupas mais finas, que dependem de temperatura para esticar, né? Para passar. Passando primeiras finas, dá para ir aproveitando o aquecimento gradual do ferro de passar roupa para depois as mais grossas, que precisam da temperatura maior. E aí, no final, claro que se precisa juntar uma boa quantidade de roupas para passar. Porque também, se ficar ligando ferro toda hora, vai ter um pico maior de energia e vai consumir mais. Juntar e fizer isso, e passar primeiro as roupas mais leves, que são mais finas, depois as mais pesadas, que são mais grossas, também ajuda a economizar energia. E ajuda de verdade isso. Ajuda a economizar. Porque vai aproveitar a temperatura mais alta do ferro depois, para terminar de passar as mais grossas. No final, já pode desligar o ferro, se sobrar uma ou duas ali mais levinhas, e vai ajudar no consumo de passar. Sim. Da maneira que nós estamos agora, com essas cobranças absurdas e abusivas de energia, é até difícil dizer como economizar. Porque eu continuo dizendo, as pessoas não podem sair do custo da natureza delas, né? do ambiente natural delas, do conforto delas, para economizar energia elétrica, porque, igual eu falei, tem gente que não tem mais no que economizar. Continua cara a conta de luz. Então, falar para economizar dentro de casa, né, para ter um consumo consciente de energia, é muito fácil para quem consome muito. Sabe? Para quem tem um lugar muito grande, que consome muito. Mas para quem tem um lugar pequeno e por natureza já consome pouco, sim, eu não posso falar isso. Sabe? Eu não posso falar, olha, você precisa usar menos. Vou usar menos o quê? Não dá para falar. Eu estou sendo repetitivo, mas é só para lembrar de que eu não falei que as pessoas têm que andar no escuro, não. Entendeu? Ô Jefferson, falar em energia fotovoltaica, né? Você é o cara, você e eu, a gente particularmente é amigo, você sim, é o cara que trabalha com isso. Então, a gente vamos ajudar as pessoas, procurar ajudar as pessoas. Então, o seu contato aí, como é que as pessoas podem te encontrar, para que você possa orientar melhor essas pessoas, e até, porque eu estava falando da questão do financiamento, né? Mas você replicou dizendo que tem financiamento até 84 vezes. Então, pô, vamos fazer aí seu merchandising, seu marketing aí, falando do seu trabalho e vender o seu trabalho, porque é extremamente importante. Não é? Isso aqui é um programa também de utilidade pública. Então, sim, a gente pode fornecer essas informações para as pessoas. Como as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem acessar esse evento, porque a gente sabe que esse custo vai ser diluído ao longo do tempo, né? O que você paga hoje pela energia, você pode pagar isso aí numa distribuição de células fotovoltaicas pelo mesmo prazo. Não é isso? Não é verdade? E um financiamento, sim, é mais ou menos isso. E um financiamento, né? Aquilo que paga hoje pela fatura mensal de energia elétrica, você consegue pagar o financiamento em até 84 vezes e passou esse prazo, já não tem mais o custo alto com energia.
e não se preocupa mais com bandeira tarifária, com inflação alta de energia. Então, para me procurar e tirar dúvida, esclarecer alguns detalhes, meu Instagram, Jefferson Pereira IS, fácil de encontrar. Repete. Jefferson Pereira IS. Arroba. Tem um arroba lá. Arroba Jefferson Pereira IS. É o meu Instagram. Que nem consigo alimentar com frequência, mas procurar lá no Instagram. Mas você também... Meu número de telefone é o 21 96595 1620. DDD 21 96595 1620. Telefone, WhatsApp, nesse mesmo número. Meu canal YouTube, canal do Jefferson. No YouTube, não é isso? Exato, canal do Jefferson no YouTube. Isso. Porque isso qualquer dúvida, qualquer detalhe, pode me procurar, fiquem à vontade. Porque isso é extremamente importante. É um serviço de utilidade pública, independente de qualquer coisa, as pessoas precisam ter esse tipo de informação, esse sistema fotovoltaico ser socializado, né? Aí, ó, está pedindo aí o telefone, pode repetir o telefone? Ah, sim. Repete aí. DDD 21 96595 1620 1620 96595 1620 DDD 21. Bom, porque esse ser socializado, né? Eu vejo aqui, eu sou uma pessoa que me interesso muito por o que acontece nos outros países, principalmente na Europa. Sim. E o que a gente mais vê, por exemplo, na Holanda, né, onde eu acompanho até o sistema de transporte de trens, é justamente isso. As pessoas cada vez mais instalando esse sistema no teto de suas casas. A gente vê fazendas só com células fotovoltaicas, né? Sim. Na China, isso aí é popularizado. O Brasil precisa acompanhar isso, não é verdade? A gente pode acompanhar. A gente tem condição. Nós temos aqui no Brasil uma usina de geração centralizada no Nordeste, que é a maior da América Latina. Acontece que Perfeito. É privada. Então, uma fazenda... É que tinha dado uma travada aí. Por exemplo. Nós temos aqui, então, no Nordeste, que travou, não sei se deu para você me entender, mas no Nordeste temos lá que é a maior da América Latina de geração centralizada de energia elétrica fotovoltaica, né? É uma fazenda fotovoltaica. E aí, a privada, então, o que é produzido lá é vendido em outros lugares do Brasil pelo mesmo valor que é vendido a energia gerada pela hidrelétrica. Então, não faz a menor diferença para o consumidor ter esse parque fotovoltaico se ele tem o mesmo valor de que pagaria na hidrelétrica. Não muda. Mas nós temos. Não muda, né? Nós temos não, né? No Brasil tem.
Nós não temos, no Brasil tem, né? tem. É. Tá certo, tá certo. É quase 90% de exploração energética no Brasil. Sim. Nós Sabe, basta dar um Google, não precisa confiar em mim. Para quem estiver assistindo, né? Não precisa confiar em mim. Google, entra no Google e pesquisa. É quase 96% de energia que a gente consome que não é nossa, que é privada e que voltamos a ser uma colônia de exploração, só que agora energética. Energética, né? Ô, Jefferson, nós estamos nos aproximando do final do programa. Sim, há pouco tempo, né? Eu assumo o compromisso. Eu assumo o compromisso de a gente voltar aqui em condições melhores de internet e a gente falar mais sobre energia fotovoltaica, sobre alternativas de energia elétrica que as pessoas podem investir pagando pouco e fugir dessas variações de valores da energia elétrica. Mas eu peço suas considerações seria legal, um programa voltado à energia renovável. Perfeito, nós vamos fazer isso, vamos fazer esse programa voltado para a energia renovável. Agora eu peço a você que faça suas considerações finais da sua participação aqui, o que você pode fazer de considerações finais. Primeiro, agradecer a atenção. Perfeito. Primeiro, agradecer a atenção, entendo, de todos, né? Problema de internet deu umas travadinhas, e aí eu fiquei meio sem saber se eu estava sendo interpretado ou não. Mas agradecer a todos e pedir para que pesquisem sobre o setor energético, para saber de onde vem a energia que está sendo consumida, para saber melhor como consumir a energia de maneira mais eficiente, de maneira mais sustentável, e buscar mais conhecimento, para saber a quem cobrar, do que cobrar e o que fazer para que tenha uma melhor energia dentro de casa, né? Um melhor consumo de energia elétrica dentro de casa. Perfeito. Jefferson, muito obrigado por sua participação. A gente volta na semana que vem com mais um programa Wagner Salles Entrevista, quiçá em melhores condições técnicas, né? Obrigado. Sim. E até a próxima. Obrigado às pessoas que ficaram com a gente até agora e até a semana que vem. Até a próxima semana. Boa noite. Até, Wagner. Abraço. Saúde e paz para todo mundo. Abraço. Tchau. Saúde e paz.